Igreja, precisamos amadurecer na fé. Precisamos saber realmente quem é Jesus, ou o que Ele representa na nossa vida. Precisamos saber quem é Jesus e o que Ele representa na nossa vida. Quando eu passo a conhecer a Jesus, eu não traio a Bíblia. Quando eu passo a conhecer a pessoa do Senhor, eu não traio o Evangelho. O Evangelho para mim passa a ser a própria voz de Deus para os meus ouvidos. É comum as pessoas hoje quererem acrescentar algo no Evangelho moderno para poder atrair as multidões. E se nós tivermos um propósito com quem? Nós não vamos o quê? Trair a palavra de quem? Porque dentro de nós ela sempre será verdadeira. Sobre a nossa mente, nós vamos entender que quem escreveu a Bíblia é fiel. É o quê? Fiel. Nós precisamos entender isso nos dias de hoje, queridos, porque nós não temos o direito de contaminar o altar. Se eu entendo que eu não posso trair a Bíblia e nem contaminar o quê? Os meus olhos serão bons para toda boa obra do Senhor. Até diante das adversidades da vida, eu vou entender que ali o meu Senhor está me dando oportunidade. Eu tendo um propósito com Ele, eu não vou esmorecer. Eu não traindo a Bíblia, eu vou confiar. Eu não sujando o quê? O altar da casa do meu Senhor com testemunhos negativos, com certeza a minha vida vai passar a ser uma propriedade exclusiva dele. Por isso que é importante você se relacionar com o Deus invisível, que você não vê, mas que é presente na sua vida. É importante você entender isso nos dias de hoje, querido, porque tudo que está escrito aí na Bíblia, você pode ter certeza que já está garantido. Tudo que está escrito na Bíblia já está o quê? Só depende do seu propósito. Fala para o vizinho, só depende do seu, porque tudo já está garantido. Amém, pessoal? Graças a Deus. E a minha Bíblia aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 14, diz assim, ó: Paulo deseja vê-los. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter com quem? E não vos sereis pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Um homem que não trai a palavra, um homem que se preocupava em manter o altar o quê? Limpo, consagrado. Aí ele se expressa assim para as pessoas de Corinto: eu não vim atrás de vocês, atrás dos vossos bens. Em outras palavras, eu vim trazer até a vocês as boas novas da salvação, que está na pessoa do Senhor Jesus. Se nós trazermos essa palavra para os dias de hoje, a gente vai entender que hoje o evangelho moderno ele é contrário
a tudo aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Hoje as pessoas procuram atrair outras para a igreja por causa da alma? Não, por causa dos seus bens. Pastor Vilmar, o senhor está criticando? Não, eu estou sendo sincero com você. Por isso que é importante você entender o que é não servir aos dois senhores. Você precisa entender o que é não servir o quê? Porque o apóstolo Paulo, ele só servia um Senhor, especialista em sarar almas, especialista em resgatar almas das garras das trevas. Amém, pessoal? Ele se expressa dessa forma porque o ministério dele todo foi voltado apenas para poder ganhar o quê? E não bens. Porque o bem maior dele, quando ele assumiu Jesus Cristo com um propósito, ele já tinha conquistado, que era a sua salvação. Se a gente trazer essa mensagem para a realidade dos nossos dias hoje, a gente vai entender, queridos, que a pessoa do Espírito Santo, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, o principal objetivo dele é apenas em salvar o quê? A sua alma. Em salvar o quê? A sua alma. Você precisa sair daqui consciente de uma coisa: em Cristo Jesus você é livre. Em Cristo Jesus você tem uma mente saudável. Na pessoa do Senhor Jesus, na companhia do Espírito Santo, você pode chegar a atingir todos os seus objetivos, porque aquele que fez a promessa é o quê? Aquele que fez a promessa é o quê? Fiel. Amém, pessoal? Pergunta para o vizinho aí se ele tem um propósito com Deus. E continuando diz assim, ó: não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para quem? Ele está dizendo: é comum os filhos trabalhar para os pais? Entesourar quer dizer trabalhar. Não, mas é os pais pensarem em trabalhar para deixar alguma coisa para os filhos. Quem é filho de Deus aí? Então você pode ter certeza que o pai já trabalhou. Amém, pessoal? Para deixar algo muito precioso para você. Quem acredita nisso? Então a gente precisa meditar nisso daqui. Porque o normal é o pai trabalhar para deixar para quem? É o pai conquistar para o filho herdar. Se nós levarmos isso aqui para o lado espiritual das nossas vidas, a gente vai entender que o Pai Celeste, ele já doou aquilo que ele tinha de melhor, para que nós nos achegássemos ao testemunho da pessoa de Cristo e viéssemos a ter um propósito com Ele. Amém, pessoal? A principal meta de quem é comprometido com o céu é de ganhar almas e não adquirir bens. O principal objetivo de quem é comprometido com o céu é de ganhar almas e não ganhar os bens. É consequência. Os bens é o quê? Por isso que você não pode se iludir com o barulho das multidões. Por isso que você precisa entender que o que você tem de maior valor não é o dinheiro que você tem no banco, não é a casa que você construiu, não é o carro que você está suando para pagar. E entenda isso: o que você tem de mais precioso, Lúcifer está louco para pegar para ele, que é a sua alma, que é a sua o quê? Então vigie as suas escolhas,
Vigia o que você pensa, vigia o que você guarda dentro de você. Porque a preocupação do apóstolo Paulo era deixar para esses homens do passado bem claro que ele não estava ali para tirar o que eles tinham, mas fazer eles entender o que Deus tinha oferecido para eles, que era o Cordeiro de Deus. Amém, pessoal? Pergunta para o vizinho se ele está entendendo. E continuando na minha Bíblia, diz assim, ó: eu de boa vontade me gastarei ainda, me deixarei gastar em prol da sua conta bancária, do seu carro, de quem? Ele está dizendo: olha, eu estou pronto, eu estou aqui em prol, pronto para gastar a minha vida em favor da sua alma. Quem é cidadão do céu? Quem é cidadão da onde? Do céu. Sabe muito bem o que o Senhor tem reservado de melhor da glória do porvir. Quem é cidadão da terra é terreno, é escravo das coisas que perecem neste mundo. Por isso, não me interprete mal, amém, pessoal? Por isso que você vê hoje muitas pessoas fazendo a obra de Deus de qualquer maneira, de uma maneira terrena, de uma maneira carnal, sempre o cansaço gritando em primeiro lugar, sempre a barreira sendo motivo para parar, sempre tem uma desculpa para não dar o melhor. É comum a gente ver as pessoas hoje, elas tendo dificuldades para apresentar para Deus o melhor. Isso eu estou falando para quem faz a obra de quem? E para fazer a obra de Deus não precisa pôr uniforme. Para fazer a obra de Deus não precisa ter gravata colorida. Para fazer a obra de Deus precisa ter propósito. Com quem? Porque você pode fazer a obra do Senhor dentro da tua casa e o teu casamento voltar ao primeiro amor. Amém, pessoal? Você pode muito bem fazer a obra de Deus no seu local de trabalho e você ganhar o seu gerente, o seu patrão para Jesus. Quem acredita nisso? Falei, eu acredito, pastor. Então toma posse dessa mensagem, querido. Porque o apóstolo Paulo está deixando bem claro que o principal objetivo dele era doar a vida dele em favor da alma daquelas pessoas. Traz para os dias de hoje para você ver se você tem isso aí nos dias de hoje. Hoje em dia tem isso? Não tem. Então presta atenção nisso. Quando eu tenho um propósito com quem? Com Deus. Não é a adversidade, não é a minha falta de condição, não é a minha situação, não é a minha capacidade intelectual que vai me dar o direito de dizer se sei ou se não sei, se faço ou se não faço, mas é o propósito que eu tenho com quem? Que vai me capacitar diante dos momentos difíceis, que vai me dar estrutura para resistir o pecado, que vai me dar forças para desviar da aparência do mal. A preocupação do apóstolo Paulo era exatamente essa. Amém, pessoal? Porque para ele o que importava é que a alma das pessoas viesse a ser restauradas através do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Posso te pedir um favor? Posso? Não traia a Bíblia. Não contamina o altar do Senhor. Quando a gente se expressa no sentido de não trair a Bíblia, não é você buscar na Bíblia apenas o que você quer, mas você com um propósito com ele, você vai entender que a Bíblia tem tudo o que você precisa, não é o que você quer. Amém, pessoal? Quando o pastor se expressa assim, olha, não contamina o altar,
Não quer dizer que você subindo aqui, você vai estar sujando ele, não. Mas é você com a sua consciência, com a sua fidelidade, não apresentando no altar pães imundos, como a própria Bíblia diz. O que é pão imundo, pastor? É eu saber o que é verdade e compactuar com a mentira. O que é pão imundo, pastor? É eu entender o que é verdadeiro, o que é a fidelidade, e não praticar a verdade nem ser fiel. Fiel à esposa, fiel ao patrão, fiel ao trabalho, fiel às pessoas que mantêm o respeito comigo. Isto é pão imundo. Amém, pessoal? Quem tem um propósito com quem? Com Deus, entende isso e não perde o seu foco. E não perde o quê? O seu foco. Porque quem tem propósito com Deus, fica triste comigo não, amém, pessoal? Mas quem tem propósito com Deus, não precisa fazer uma tatuagem no braço para se sentir mais bonito, porque ele sabe que a pessoa do Espírito Santo dentro dele, faz ele se sentir a pessoa mais especial dessa terra. Glória a Deus! A gente vem por aí, as pessoas tendo dificuldade para entender quem é Jesus ou o que ele representa, porque Jesus Cristo não quer nada demais da gente, ele só quer de nós apenas a nossa sinceridade. Ele só quer de nós apenas a nossa o quê? Sinceridade. Pergunta para o vizinho se ele está entendendo. O que o vizinho falou para você? Amém, pessoal. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E continuando, diz assim, ó, no versículo 15: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois, seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura, vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Ele está dizendo, em algum momento eu explorei vocês, quando eu mandei algum dos meus servos ir falar com vocês? Aí ele está fazendo uma o quê? Pergunta. Porque em toda a trajetória da intenção, da escolha, das atitudes de Paulo, ele trazia dentro dele uma verdade. E qual que era a verdade que ele trazia dentro dele? É que a pessoa do Senhor Jesus separou ele para ele ser um ganhador. Quando Deus separa um homem deste mundo e constitui ele a pastor, é para ele ser um ganhador e não um arrecadador de bens. Tudo é consequência. Amém, pessoal? Porque uma pessoa convertida, ela vai dizimar, vai ou não vai? Uma pessoa convertida, ela vai ofertar, vai ou não vai? Uma pessoa que tem propósito com quem? Não vai precisar de você falar nada, porque ela vai ler na Bíblia o que é e ela vai colocar o que? Em prática. Por isso que Paulo está dizendo, quando eu mandei alguém ter com vocês, por acaso eu mandei alguém tirar alguma coisa de vocês? Amém, pessoal? Graças a Deus. E continuando diz assim, ó, no versículo 18: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Quando eu mandei Tito ir ter com vocês, Tito explorou vocês? Ele está dizendo, é claro que não, porque o principal objetivo de Tito também era ganhar a alma daquelas pessoas. Por isso que você precisa estar atento com tudo que tem acontecido ao seu redor. Sabe por quê? Porque o Apocalipse estão aí, ó. Todos os dias você vê algo acontecendo que já está o quê? E os cientistas, os intelectuais, pensam
pensam que estão descobrindo, eles estão narrando aquilo que já foi escrito há muito, e as pessoas não se dão conta disso. O mundo não para refletir nessas coisas. Por isso que é comum alguém dizer assim: eu não fui ainda por causa do meu marido, eu não fiz ainda por causa do meu colega, eu não fiz isso, eu não assumi isso, eu não... É assim, não é? Sempre tem uma desculpa, e só dá desculpa quem não tem propósito. Só dá desculpa quem não tem o quê? Propósito. Pergunta para o vizinho se ele tem propósito com Deus. Então fala para ele assim: você a partir de hoje não vai dar mais desculpa. Glória a Deus, pessoal. Porque o nosso relacionamento com Deus é 100% individual. E o apóstolo Paulo entendia dessa forma. Por isso que ele está fazendo aquele povo lembrar das pessoas que Paulo enviou. Nenhuma delas foi enviada para os explorar, mas sim para os edificar, para os fortalecer, para os avivar. Amém, pessoal? Porque os cidadãos dos céus, aqui o apóstolo Paulo, o discípulo dele chamado Tito, eles eram comprometidos com aquilo que Deus já tinha preparado de melhor. O melhor da nossa vida, guarda isso, ainda está por vir, queridos. E para a gente tomar posse disso, a gente precisa ter propósito com quem? Com Deus. Propósito com Deus. Amém, pessoal? Amém. E continuando, diz assim, ó, no versículo 18, continuando ainda: acaso não temos andado nós no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pesadas? Ele está dizendo: o que eu preguei para vocês, Tito não veio e pregou a mesma coisa? Os outros irmãos que eu enviei não pregou as mesmas coisas? Em outras palavras, porque o nosso objetivo é ganhar as vossas almas e não tirar os vossos bens. Porque o povo lá atrás já tinha dificuldade para entender o que era necessidade da obra de Deus. O povo lá atrás já era apego ao quê? Ao dinheiro daquela época, às coisas mundanas daquela época. Amém, pessoal? Você já percebeu como é que as pessoas têm dificuldade hoje para entender o que é dízimo? Tem obreiros por aí que têm dificuldade para entender o que é o quê? Ele não aceita. Tem pastor por aí que prega que o dízimo não vem de quem? De Deus. Tem. Mas por que Deus deixou escrito então? É um exemplo, amém, pessoal? Amém. Pessoas que não têm propósito vai dar sempre um paliativo para desviar daquilo que para ele não convém, o que está escrito na Bíblia. E quanto mais eles desviam, mais distante da pessoa do Senhor eles ficam, e consequentemente estão perdendo as suas almas. Glória a Deus, pessoal. O pastor Vilmar, ele tem uma preocupação com a vida espiritual da igreja. Sabe por quê, igreja? Quando eu não conhecia Cristo, eu vivia num verdadeiro inferno. Eu vivia num verdadeiro tremendal de lama. E quando eu descobri, quando apresentaram para mim a pessoa do Senhor Jesus, não é uma placa de igreja não, viu? Não é doutrina de homem não. Quando apresentaram para mim o Cordeiro de Deus, aí eu passei a entender o quanto eu sou especial para Ele. E deixei de me importar com aquilo que as pessoas iam dizer a meu respeito. Me pergunta se foi fácil. Não. Mas eu consegui. Para você também não vai ser fácil, mas você também vai o quê? Para o apóstolo Paulo não foi fácil, para você também não vai ser fácil, mas ele conseguiu. Você também pode o quê? Nós também podemos conseguir.
Amém, pessoal? Amém. Quem está entendendo? Então eu gostaria que você meditasse no que você está ouvindo nesse momento. E mais uma vez, para ser repetitivo, eu vou te pedir: não traia a Bíblia. Não traia a Bíblia. Porque Jesus não tem nada a ver com aquilo que está dando errado na sua vida. Jesus não tem nada a ver com aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Ele é poderoso para realizar todos os nossos propósitos. É ou não é? Prestou atenção nisso? Ele é poderoso para realizar na nossa vida todos os nossos, se o nosso propósito for com Ele. Porque tem gente que tem propósito com a placa da igreja. Tem gente que tem propósito. É comum a gente receber pessoas aqui, lá em Capivari, né, pastor José? O meu pastor deixou eu vir aqui hoje visitar. Olha a cabeça. O meu pastor deixou eu hoje vir aqui o quê? Visitar. Ela tem propósito com Deus ou com o homem? Ela tem com Deus ou com o homem? Nesse caso ela está tendo com quem? Porque em Jesus, filhinhos, vocês são livres. Vocês vão aonde vocês quiserem. Você pensa que eu tenho medo de que você vai na quadrangular, na mundial, na universal, assembleia? Você pode ir onde é que você quiser. Sabe por quê? Porque eu tenho responsabilidade com aquilo que eu prego para você. Amém, pessoal? Porque para mim o que importa é a tua alma estando bem dentro do teu corpo. Porque a tua alma estando saudável, o teu corpo resiste. Amém, pessoal? Você se garante como mulher, você se garante como homem, você se garante como profissional. Ninguém rouba o teu sonho maior do que está em você. Quando você tem propósito com quem? Com o Deus da Bíblia, meu amigo. Pode vir quem for. Amém, pessoal? Pode vir quem for. Então vamos, irmãos, meditar nisso. Porque no passado os homens que viviam neste mundo e que eram cidadãos do céu, eles se preocupavam primeiro com o quê? Com as almas. Eles se preocupavam com o quê? Com as almas. Não é com o dinheiro que o povo tinha no bolso. Traz para o dia de hoje para você ver, para você entender que realidade de evangelho que a gente escuta por aí hoje. Um evangelho materialista, corrupto, enganador, trabalhando a necessidade do povo, e o povo gemendo com a alma depressiva, pensando em suicídio. A humanidade hoje está caminhando com as suas próprias pernas para o inferno, por falta de conhecimento da palavra de quem? Entenda isso. Deus, Ele se importa com você. Não abra a mão da tua alma, lute pela tua salvação, resista ao pecado, sai de perto da mentira, porque Deus é com você. Amém, pessoal? Deus é com quem? Deus é contigo. Tenha um propósito com Ele e você vai arrebentar. Glória a Deus, pessoal. Quem acredita nisso? Falei, eu acredito, pastor. Então fica de pé no seu lugar e dê uma salva de palmas para Ele bem forte. Bem forte para Ele. Bem forte para Ele. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, por gentileza, em nome do nosso único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, meu Deus e soberano Pai. O teu servo, meu Deus, lá atrás, ele enfrentou dificuldade porque o povo era materialista. E pelo fato deles serem materialistas, eles não tinham propósitos com o Senhor. E esta foi, meu Pai, no passado, a ruína de muitas famílias. E esta foi a causa da ruína de muitos ministérios, por não terem propósito, por não serem verdadeiros com o Senhor. E este povo que o Senhor trouxe aqui nessa noite, o Senhor não os trouxe
trouxe aqui para cobrar deles. O Senhor não trouxe eles aqui para acusar eles. O Senhor trouxe eles aqui nessa noite, Pai, para poder eles fazerem refletir naquilo que realmente eles dizem com os lábios que é, para eles trazer para dentro deles se realmente eles são, porque o Senhor não falha, porque o Senhor é verdadeiro. Espírito Santo, lança no mar do esquecimento, Pai, as falhas dos teus servos. Lança, meu Pai, no mar do esquecimento tudo aquilo, meu Deus, que outrora estava levando esse jovem ao pecado, estava levando esse jovem a cair, a retroceder, a este marido a cobiçar, a enganar, a essa esposa a guardar mágoa, a viver na idolatria das imagens. Lança tudo isso, meu Pai, no mar do esquecimento. Ainda, meu Pai, que essa pessoa chegou aqui nessa noite tratando o seu marido como se fosse um Deus, tratando o seu filho como se fosse um Deus, tratando a sua esposa como se fosse um Deus. Senhor de todas as coisas, eu sou o Senhor. Coloca isso, meu Pai, dentro dessas pessoas, pois eu tenho certeza, meu Pai, de que o teu nome será glorificado na vida de cada uma delas nessa noite. Prepara, meu Pai, os seus corações para esta santa ceia, e que a grandeza do teu Espírito, Senhor, possa se estabelecer através, meu Pai, dessa mensagem, dessa ceia. Igreja, você tem a oportunidade nesse momento de salvar a sua alma e de dar um recomeço na sua vida. Você tem a oportunidade nesse momento de se achegar até a Cristo e se reconciliar com Ele. Espírito Santo, eu entrego todos eles nas tuas mãos, Senhor, com a certeza de o que era passado já ficou para trás. A partir de hoje, meu Deus, irá prevalecer apenas aquilo que é novo. Por isso, meu Deus, que eu te peço, e desde já, meu Pai, eu te agradeço, pois eu tenho certeza que nessa noite houve, meu Pai, salvação nessa casa. E a igreja que crê nisso, diga glória a Deus, e dê uma salva de palmas para Ele bem forte.